No episódio anterior, Ati havia despertado seu verdadeiro modo Super Saiyajin e se preparava para finalmente dar um socão no Imperador enquanto ele dormia profundamente. Mas no instante em que estava prestes a desferir o golpe no desprevenido Cloud, um bombom escapou de sua manga. Plat! O chocolate acertou bem no meio da testa do Imperador. Ati congelou. Na mesma hora, Cloud abriu os olhos lentamente e a encarou. Ela entrou em pânico. Mas improvisando de forma quase milagrosa, abaixou os braços rapidamente e começou a acariciar gentilmente o peito do imperador enquanto cantava uma canção de ninar. Nem ela sabia de onde aquela ideia tinha surgido, mas, sinceramente, estava muito grata por isso. Claudia observava com a mesma expressão indecifrável de sempre, a famosa cara de pôquer imperial. Era impossível saber o que ele estava pensando. Ati, por outro lado, estava desesperada internamente. Ela não conseguia deixar de pensar na expressão assassina que devia estar fazendo segundos antes, quando se preparava para socá-lo. Espero que eu não parecesse tão feroz, ou essa desculpa definitivamente não vai colar. Mas, contrariando todas as expectativas dela, Claude apenas perguntou calmamente: que música era aquela? Tentando parecer o mais inocente possível, Ati respondeu: essa musiquinha? Ela manda os sonhos ruins embora. Internamente, porém, ficou intrigada. Como alguém de Obélia não conhecia uma canção de ninar tão popular? Mesmo confusa, abriu o sorriso mais brilhante que conseguiu produzir. Bom dia, papai! Claude ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu friamente. Não é de manhã. Ati quase perdeu a paciência, mas continuou sorrindo. Hehehe, boa noite então. Claude suspirou discretamente. Félix enviou você? Depois de alguns segundos, ele finalmente se levantou. Ati desviou imediatamente o olhar, porque, infelizmente, aquele homem era absurdamente bonito. Os músculos bem definidos do peito dele apareciam parcialmente sob as roupas brancas, e sua postura imponente o fazia parecer majestoso. Eu deveria pedir que servissem nosso jantar aqui, comentou Claude calmamente. Ati ficou irritada consigo mesma por estar reconhecendo a beleza de alguém tão horrível. Mais tarde, o jantar foi servido no enorme salão do Palácio Imperial. A mesa estava repleta de comidas luxuosas. Claude sentou-se em uma extremidade, Ati na outra. O imperador foi o primeiro a quebrar o silêncio. Pela sua expressão, parece que tem passado bem. Ati quase explodiu de indignação. Passado bem? Depois do incidente no lago, ela havia adoecido e passado dias na cama. E definitivamente não graças àquele pai desnaturado, ela já tinha melhorado. Mas como ainda possuía um instinto de sobrevivência, respondeu da maneira mais segura possível. Papai está ainda mais bonito também. E sorriu. Sorriu, sorriu o máximo que conseguiu, enquanto repetia internamente. Plano C, voltamos oficialmente ao plano C. Mas ela se sentia hipócrita, demonstrando afeto ao homem que mais odiava naquele mundo. Mas sobreviver vinha primeiro. Sempre. Claude então disse, vamos comer. Pedi que preparassem tudo do que você gosta. Obrigada, papi, respondeu Ati na maior falsidade possível. Então começou a cortar o bife, ou pelo menos tentou, porque a carne estava absurdamente dura. Claude observava silenciosamente a dificuldade patética da filha em realizar uma tarefa tão simples. Até que os talheres se escaparam das mãos de Ati. Clink! O garfo e a faca voaram da mesa e caíram no chão com um barulho vergonhosamente alto. Ati entrou em pânico imediato. Mas Claude apenas comentou calmamente. Você precisa aprender mais etiqueta. Enviarei alguém ao Palácio Rubi amanhã. Ati suspirou aliviada. A reação dele tinha sido muito mais tranquila do que ela imaginava. Mas o imperador continuou. As pessoas que ensinaram você até agora não possuem classe alguma. Está na hora de receber educação apropriada para sua posição. Ati ficou furiosa. Suas criadas eram damas de famílias nobres. Não mereciam ser insultadas daquela forma. Mas, mais uma vez, sobrevivência vinha primeiro. Então respondeu obedientemente. Ati dará seu melhor, papi. Claude ficou em silêncio e começou a encará-la fixamente, por longos minutos. Ati sentiu o corpo inteiro endurecer. Ela não fazia ideia do que havia feito de errado.
O olhar do imperador era tão intenso que até engolir ficou difícil. A comida parecia entalar na sua garganta. Foi um jantar extremamente desconfortável. Mais tarde naquela noite, Ati já estava aconchegada em sua cama no Palácio Rubi, exausta. Ela então pediu baixinho: Lily, você pode cantar para mim? Lily sorriu carinhosamente. Sentou-se na beira da cama da princesa e começou a fazer leves batidinhas em seu peito, acompanhando o ritmo do coração dela. Então, entoou suavemente a mesma canção de ninar que cantava para Ati havia anos. A música que sempre a fazia se sentir segura. E pouco a pouco, Ati relaxou. Naquele mesmo instante, no Palácio Imperial, Claude permanecia acordado. O quarto estava iluminado apenas pela luz da lua que atravessava as janelas. Sentado sozinho, ele observava pensativamente o bombom que havia caído da manga de Ati mais cedo. Então começou a se lembrar dela. Os grandes olhos azuis, as bochechinhas rosadas, os longos cabelos dourados, tão dourados quanto os daquela mulher. Claude fechou os olhos por um instante, lembrando-se de Diana, lembrando-se de tocar aqueles cabelos tantas vezes no passado. Quase podia sentir a textura deles em suas mãos novamente. Então falou friamente. Ela não é um pouco descarada demais? Definitivamente puxou isso de Diana. Atrás dele, Félix permanecia de guarda. Lady Diana realmente era o tipo de pessoa que deixava uma impressão duradoura, comentou com nostalgia. Claude imediatamente esfriou o ambiente outra vez. Mais um ano, e eu teria esquecido o rosto daquela maldita. Félix pareceu desconfortável, claramente preocupado com o imperador. Tentando aliviar o clima, perguntou: O senhor aproveitou o jantar com a princesa? Então sorriu levemente. Ela não é adorável? Claude repetiu lentamente. Adorável? Sem conseguir evitar, a imagem da pequena Ati apareceu em sua mente. Fofa, rechonchuda, irritantemente adorável. Mesmo sentindo aquele estranho calor no peito, ele respondeu friamente. Há muito tempo perdi a capacidade de sentir esse tipo de emoção. Félix abaixou o olhar, claramente entristecido. E, involuntariamente, seus olhos foram parar no retrato de Penélope, que estava encostado em um canto do aposento. Foi então que Claude ordenou. Deixe-me sozinho, estou cansado. Félix fez uma reverência respeitosa. Sim, Sua Majestade. E deixou o quarto. Já no corredor, olhando para o céu noturno, Félix pensou silenciosamente. Mesmo dizendo essas coisas, tenho certeza de que ainda existe alguma emoção dentro dele. Então sorriu levemente. Algum dia, meu senhor, o senhor também será alcançado por aquela luz brilhante. Fala, Moonlights! E esse episódio de hoje, hein? Que foi muito fofinho no final, mas que também foi muito mais perigoso do que pareceu à primeira vista. Quer ver por quê? Porque pela primeira vez a gente começa a perceber que o Claude não está conseguindo ignorar a Ati como antes. Mesmo tentando agir frio o tempo todo, mesmo dizendo que não consegue mais sentir emoções, ele continua pensando na pequenininha, no sorrisinho dela, na voz dela e até naquela musiquinha de naná que ela cantou pra ele. E isso deixa tudo ainda mais assustador, porque ele continua sendo imprevisível. Uma hora ele parece disposto a proteger a Ati e na outra ele age como se não se importasse se ela vive ou morre. Será que isso vai mudar? E enquanto isso, nossa pequena princesa segue tentando sobreviver no meio desse caos emocional, usando apenas a fofura, a falsidade e o instinto de sobrevivência, é claro, né? Porque como ela mesma diz, o importante agora é sobreviver. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Claude realmente está começando a gostar de Ati? Ou será que tudo isso ainda pode acabar muito mal? Sei não, hein? Aquela cena lá do lago ainda não me desceu. E o que vocês acham? Comentem aqui embaixo porque eu quero muito saber a teoria de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixem por favor o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque isso ajuda muito o Velório Stories a continuar crescendo e eu trazer ainda mais conteúdo como esse para vocês. E não se esqueçam também de clicar no link do Audible na descrição,
Além de ajudar muito o canal, vocês ainda podem testar grátis por 3 meses e descobrir histórias incríveis para ouvir. Vale muito a pena. E é claro, amanhã às 19 horas tem a parte 6 da Ati aqui no canal. E às 21 horas a gente tem Cine Crush com Cru e Dielo. Espero vocês. Até o próximo capítulo.